Da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom dia, querido ouvinte, bom dia a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Vocês são muito bem-vindos aqui. Nós gostamos das suas participações também, quando você pode. Que Deus abençoe a cada um neste domingo, que é um domingo especial, né? Um domingo em que muitas pessoas estão buscando uma festa que não é para os cristãos, não é mesmo? Então, que Deus abençoe para que nós possamos ter sucesso espiritual. Nós vamos falar sobre sucesso hoje. E eu já estou começando a identificar o sucesso espiritual, né? Que nos afasta daquilo que não agrada a Deus. Querido irmão, querida irmã, a sua família, vocês fiquem na presença do Senhor nesta manhã. Nós vamos orar antes de iniciar a nossa discussão sobre esse tema tão importante. Querido Deus que estás nos céus, nós agradecemos pela tua santa misericórdia em nos preservar e nos trazer a este ambiente tão adequado para que possamos estudar a Bíblia com os nossos irmãos. Abençoa, Senhor, a cada família, abençoa cada pessoa, abençoa aqueles que vão ver esse tema depois pelas redes sociais e fica, Senhor, também conosco, que o Teu Santo Espírito nos ilumine e nos ajude a comentar aquilo que traz proveito para a vida espiritual de cada um de nossos assistentes. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Então, pastor, bom dia aí, né? Veja bem, todas as pessoas nesse mundo, a perspectiva de cada pessoa é ter progresso na vida, ser feliz. Mas será que dá certo em todas as vezes, não é mesmo? Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. De fato, essa perspectiva, né, do que alcançar, quais são os sonhos, quais são os projetos e como definir essa questão, né, num mundo em que todo mundo, na verdade, está procurando a mesma coisa. E a reflexão é por que nem todo mundo consegue. Todo mundo quer harmonia, todo mundo quer paz, todo mundo quer ser bem-sucedido, mas muitas vezes ele age contra os seus próprios princípios e valores para alcançar aquilo que ele deseja. E não vai dar certo. Uma coisa que eu costumo falar é que nunca vai dar certo aquilo que é feito de maneira errada. Tem uma grande chance de sair errado também. E o que nós precisamos ter discernimento nesse aspecto
Eu gosto muito do texto de Isaías 7,14, ali em diante, que fala da profecia de Jesus. Ele fala de Jesus hoje, nós sabemos disso. Isaías, quando escreveu, nem sabia que estava falando sobre Jesus. Ele está falando a respeito do rei ali, né? Mas ele fala, a virgem conceberá e dará à luz a um filho, ele se chamará Emanuel, e ele, né, vai se alimentar de leite e mel, né, manteiga e mel, até que saiba desprezar o mal e acolher o bem. Isto é o que a Bíblia coloca como maturidade. O que é maturidade? É conhecer o bem e o mal. Não posso conhecer só o bem, mas eu tenho que aprender a desprezar o mal, né, e acolher o bem. Essa é uma missão que Maria, né, e José tinham na formação de Jesus. E no pior lugar que poderia ter, que era Nazaré. Na época de Jesus, um dos piores lugares era Nazaré. Tinha uma má fama em todo lugar. As pessoas falavam assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque a expectativa já era negativa. Né? Então, mas a questão é, para que eu alcance sucesso, para que meus sonhos, meus projetos, meus planos sejam realizados de maneira favorável, o que eu tenho que ter discernimento? Primeiramente, eu tenho que ter discernimento daquilo que nos é mal, né? Para que eu possa desprezar dentro da minha área de trabalho, dentro da realização do meu sonho, dentro do meu projeto. Eu tenho que ter discernimento daquilo que é mal, desprezar e acolher o bem. A grande questão é como que nós vamos fazer isso, né? Somente através da palavra de Deus, que vai nos dar um norte, que vai nos dar um direcionamento e vai fixar os pontos. O que é mal e o que é bom. Porque o ser humano faz muitas coisas más que ele se sente bem fazendo, mal que eu falo, né, mas coisas más aos olhos de Deus. Mas ele se sente bem fazendo porque ele é pecador. Né? Então, o pecado, ele pode ser errado, e é errado aos olhos de Deus, mas ele é prazeroso. Né? Ele é prazeroso porque se trata dos prazeres da carne. Né? Por isso que nós estamos nesse período, que a irmã já colocou, carnaval. Ontem um rapaz chegou para mim e falou assim, pastor, carnaval é pecado? Eu falei, não é pecado não, pecado é o que fazem nele. Porque se só fosse a festa, né? Não teria problema nenhum. Né? Pecado é o que fazem nele, né? O que transformam ele. E é esse ponto que vai discernir aquilo que é bom e aquilo que é mal. Mas o parâmetro é a palavra de Deus. Exatamente. Então, nesse sentido aí, foi que Salomão escreveu, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Será que ele escreveu isso para incentivar as pessoas a começarem desde jovem a escolher estar do lado do Senhor? Então, Salomão, colocado na Bíblia como o homem mais sábio que existiu, né? Uma vez eu também falei isso na igreja, um menininho levantou a mão e falou, mais sábio que Jesus? Porque Jesus se fez carne, é homem também, né? Mas vamos dizer, Jesus ele é um divino diferenciado, né? Nesse aspecto e em todos os aspectos humanos, Jesus é o concurso, né? Ninguém concorre com ele. A questão é que dentro da humanidade pura e simples, Salomão foi o homem mais sábio que existiu. Isso não impediu que ele errasse, não impediu que ele se afastasse de Deus, não impediu que ele muitas vezes tomasse atitudes que fossem contrárias aos planos de Deus, mesmo com toda a sabedoria que ele tinha. E ele acabou cometendo esses erros porque a Bíblia é clara com isso, ele foi se afastando de Deus. Depois chega um ponto da vida dele e que ele fala, opa, eu não posso continuar por esse caminho. Eu vou me dar muito mal se eu for por esse caminho. Eu tenho que voltar. Na sua volta, ele escreve o livro de Eclesiastes. Quando ele já era mais idoso, né? Já era mais experiente, vamos dizer assim. Né? É porque a idade nos traz experiência. Né? Então, ele já tinha ali uma relação de experiência com a vida
E ele volta agora com toda essa experiência de erros e acertos, e ele começa a escrever o livro de Eclesiastes. E ele fala: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Por que ele fala isso? Porque nos dias da mocidade dele, ele se esqueceu. Então o que ele está falando é: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não faça como eu, não. Não siga o meu exemplo. Não siga o meu exemplo, porque eu me dei mal, né? Eu trouxe muitos prejuízos para a minha vida, e se eu tivesse mantido a lembrança do Criador na minha mocidade, eu teria uma velhice muito melhor, né? Eu teria conquistado muito mais, e olha que Salomão conquistou muito, né? Depois, na conclusão disso, que é o capítulo 12 de Eclesiastes, ele vai concluir da seguinte maneira: de tudo que o homem pode aprender na vida, né, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Ele coloca lá. Forte, né? A aproximação de Deus é o principal para todas as pessoas, não é mesmo? Sim. E Jesus utiliza essa expressão de Salomão de uma maneira, vamos dizer, atualizada para o tempo dele, né? Ele coloca assim: o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É a mesma conclusão que Salomão está tendo. Olha, eu conquistei muito, mas isso não me trouxe prazer, não me trouxe alegria, não me trouxe descanso. Então, o que vai trazer tudo isso para mim, né? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Pronto. Então, a juventude, né? Digamos assim, os primeiros 20 anos de cada pessoa é que a gente faz as maiores decisões da vida, né? Por exemplo, até os 20 anos que as pessoas decidem qual a sua profissão, né? Geralmente, como que eu vou ganhar dinheiro na vida? Como que eu vou viver? Tem que escolher um companheiro. Geralmente as pessoas não querem ficar sós. Então, você escolhe o seu companheiro, a definição que nós diríamos assim, afetiva, né, na vida. E também a definição filosófica, como que eu vou servir a Deus. Exatamente. A questão da juventude, a juventude ela tem um desafio, não diria nem um problema, é um desafio muito grande. Fazer as melhores escolhas que vão definir os aspectos da sua vida futura num período de transição. Porque o jovem está em período de transição, saindo ali da adolescência, indo para a fase adulta, ele está desenvolvendo a maturidade, ele ainda não tem todo o conhecimento que ele precisa, mas ele tem que tomar decisões muito sérias a respeito da sua vida. Que carreira eu vou seguir, eu vou formar uma família ou não, né? Eu vou seguir a minha vida porque eu tenho o dom de ser celibatário, vou ficar sozinho, ou eu não vou ser, eu preciso casar, eu quero ter filhos, eu quero formar uma família. Que área de trabalho que eu vou seguir? E nesse aspecto, os pais acabam errando muito com relação aos filhos, porque induzem os filhos a não respeitar o dom e a aptidão que Deus deu a ele. Então, os pais, claro, querendo o bem do filho, o pai e a mãe querendo o bem do filho, normalmente direciona os filhos para aquilo que é mais rentável, aquilo que tem mais um leque de opção dentro da sociedade, e nem sempre é a aptidão do filho, nem sempre é o dom do filho. Mas a juventude tem essa questão. O Marcos de Souza, aqui que nos acompanha pelo Face, ele coloca assim: na mocidade há mais vigor e pode ser muito mais útil a Deus. A questão é assim: na mocidade há mais vigor, e esse vigor tem que ser canalizado para aquilo que é útil dentro do dom de Deus, porque senão esse vigor vai também afastar de Deus ao invés de aproximar, vai levar a frustrações futuras, porque ele não vai se sentir realizado. Então, quando a pessoa vai se sentir realizado?
Quando fizer aquilo que traz felicidade, que traz satisfação. Que traz satisfação. Eu falo, o melhor trabalho do ser humano é aquele que para ele não é trabalho. Então, quando a gente vai para o serviço e volta feliz, às vezes está cansado, mas volta feliz, é esse o trabalho adequado. Vinícius de Moraes, ele fala a respeito disso e ele diz assim, começar a vida após os 40 é um pedreiro iniciando a sua construção com ferramentas gastas. Né? Vai construir? Vai. Mas com muito mais dificuldade, porque a pessoa que vai chegando com mais idade, ele vai descobrindo que ele tem mais passado que futuro. E aí, ele descobre como Salomão descobriu, eu não posso perder tempo na vida. A vida passa muito rápido. A vida tem muitas adversidades e muitos problemas, mas quando eu faço aquilo que está dentro do dom e da aptidão que Deus me deu, eu vou me sentir realizado. Eu vou me sentir feliz, eu vou evitar esta frustração de não estar contente dentro daquilo que vai ocupar a maior parte do meu tempo. Porque o trabalho, ele ocupa mais tempo do que a família. A gente fica 8 horas, né, no trabalho e às vezes com a família chega em casa, come e vai dormir, né? E vai dormir. O tempo que fica em casa com a família está dormindo. É o tempo de descanso. Mas veja bem, o trabalho tem que ser alguma coisa prazerosa. Porque quando Deus criou o trabalho, interessante, tem gente que fala assim, que o trabalho é castigo, né? Eu já vi pessoas falarem assim, que se achasse quem inventou o trabalho ia matar. Mas não pode ser assim, né? Porque Deus inventou o trabalho antes do pecado. Então, mas o trabalho no Éden, Éden, a palavra hebraico Éden, quer dizer delícia, lugar agradável. Então, quando Deus colocou Adão ali no Éden para cuidar, para lavrar, é o termo bíblico que usa, Adão era basicamente um lavrador. Isso. Ali existia um pomar. E ele tinha que cuidar de todas as coisas ali. Mas isso não era castigo para ele. Isso não era um sofrimento para ele. Porque era um lugar de prazer. Era um lugar de alegria. Então ele sente satisfação. Assim como muitas pessoas que nasceram em fazenda. A família é da fazenda. E muitas vezes ele é tão feliz com aquilo que ele realiza, que mesmo que ele tiver a oportunidade de sair do campo e vir para a cidade, ele não quer. Então, eu conheço pessoas dessa situação, né? Então, veja bem, como deve ter sido bom para Adão e Eva, né? Eles caminharem. Eu lembro de uma fruta que não acha aqui, é muito difícil aqui no estado de São Paulo, a ameixa branca. Sim. Eu apanhava lá no Rio Grande do Sul, na árvore, lavava, ai que delícia, docinho. Já pensou que delícia que deveriam ser essas frutas no Éden, né? Frutas perfeitas, sabores diferentes, né? Não tinha agrotóxico, não precisava de veneno para matar a praga. É o que o ser humano está tentando voltar hoje, né? Que é o mais natural possível. Mas, em primeiro lugar, quando a gente vai observar essas questões de relacionamento, de trabalho, de satisfação e de prazer naquilo que nós realizamos, eu gosto muito do texto de Tiago. Texto de Tiago, capítulo 4, versículo 13 em diante, é onde Tiago fala a respeito da falência dos projetos humanos. Por que não dá certo? Por que eu faço isso e não dá certo? Por que eu faço aquilo e não dá certo? E o texto ele coloca assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá faremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devia dizer, se o Senhor quiser, nós viveremos, nós não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Então, essa expressão de Tiago, se o Senhor quiser, é
a busca primária que todo ser humano tem que ter. O que o Senhor quer de mim? Por que Ele me criou? Qual foi o dom que Ele me deu? Porque a gente tem que dividir 3 coisas: dons, aptidões e habilidades. O dom está relacionado com a aptidão. A aptidão é um leque maior. A habilidade eu desenvolvo a partir da aptidão. Mas não quer dizer que eu vou ser excelente naquilo. Às vezes, dentro dos olhos humanos, aquilo até parece bom para aquela pessoa. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Eu costumo falar, eu toco piano, né? Mas eu sou um tocador, meu irmão é músico. Ele estudou. É diferente para isso, né? Ele tem o dom para música, ele estudou, continua estudando até hoje, porque não para, né? E ele tem o dom. Então, quem me vê tocando piano, um leigo que me vê tocando piano, acha que eu toco bem. Mas quando ouve ele tocando piano, daí percebe a diferença. Né? Por que eu toco piano? Porque eu desenvolvi uma habilidade, mas não é o meu dom. Não é a minha aptidão. Né? Eu tenho uma facilidade com isso? Tenho. Dentro da aptidão eu desenvolvi a habilidade, mas não é meu dom primário. Meu dom primário é interpretação, linguística, isso eu faço bem. Mas dentro do dom que Deus deu a cada um, eu tenho que me focar. E o dom é uma coisa muito curiosa. O que você faz com facilidade, com prazer, e aquilo não te traz um peso, não te traz angústia, aí sim ele está relacionado com o dom. E no trabalho, e nos seus projetos, nos seus sonhos, deve ser assim também. Você tem que observar. Às vezes as pessoas falam assim, não, eu vou estudar medicina, porque enquanto estiver doente eu tenho emprego. Né? E sempre vai ter, mas ele não é um médico. Às vezes ele seria um bom cozinheiro, Masterchef. Ele seria excelente na área dele, mas ele está focado em outra coisa por causa de uma perspectiva humana. Eu vou ganhar mais dinheiro aqui. Você pode até ganhar mais dinheiro dentro da habilidade que você vai desenvolver, mas você vai ser feliz? Você vai ser realizado? Aquele trabalho para você vai ser prazeroso? Então, é isso que nós temos que ver. E é por isso que nós buscamos em Deus esta questão. Qual o dom que nós recebemos dele? Qual o dom que você recebeu de Deus? E você está colocando esse dom em prática? Às vezes as pessoas colocam dom em prática, mas como lazer, não como trabalho. Né? Já vi isso. Acontece muito. E daí ele descobre que se ele tivesse colocado o lazer como trabalho, o trabalho seria um lazer para ele. Então, eu trabalhei praticamente 40 anos, né? Eu fiquei 38 na saúde e depois que eu aposentei da saúde, eu fiquei 2 anos trabalhando na empresa de concursos aqui em Dracena, elaborando concursos na área de enfermagem e também fiz alguns cursos para profissionais de saúde. Isso daí me trouxe um grande prazer. Eu fazia isso sem desgaste. Para mim era um prazer trabalhar na saúde. Eu tinha muita desenvoltura. Acabava fazendo coisas que às vezes os outros admiravam, porque a minha formação era só enfermagem, né? E eu conhecendo a irmã hoje, eu não conhecia a irmã no tempo de trabalho. Né? Nós nos conhecemos depois. A questão é que eu conheço a irmã da sua vida pessoal, assim, nesse vínculo de amizade, da sua vida eclesiástica através da igreja. Mas por que a enfermagem foi prazerosa? Por que era bom para a irmã trabalhar nesse campo da enfermagem? Porque a irmã tem facilidade de relacionamento, tem empatia para auxiliar o outro, né? Tem uma boa palavra para oferecer ao outro no momento de sofrimento, no momento de angústia. E isto fazia com que o trabalho fosse diferenciado. Eu não estou ali para cumprir horário, eu estou ali para estender a mão para quem está precisando de mim. Tinha horário para chegar, para sair,
Às vezes eu chegava em casa às 6h30 da tarde. Mas é sempre assim. É um outro problema de quem faz o que gosta. Quem desenvolve o seu dom e realmente ele trabalha naquilo que gosta. Se ele não colocar limites, ele vai trabalhar 24 horas. Né? Porque para ele é prazer. Então ele não vai parar, ele vai querer continuar. E aí o risco de se esgotar. Ele tem que colocar limites para que o esgotamento físico não venha de uma maneira brusca. Porque se vier, se a pessoa não para... Pode trazer até doença, né? O corpo vai fazer ele parar. Uma hora o corpo vai fazer ele parar. Adoece, né? O irmão Marcos, ele coloca aqui, ó. Antes do pecado, o trabalho era prazeroso. Após o pecado, suar para comer o seu pão, né, a terra passou a produzir ervas daninhas. Né, mas até nessa maldição, Deus transformou numa bênção. É exatamente isso. Aquilo que seria maldição, Deus tem a extrema habilidade de transformar em bênção. E quando nós somos transformados por Deus, nós passamos a ser uma bênção para os outros. Olha que bom, né? Que bom poder ser bênção, né? Porque a palavra bênção é uma palavra muito bonita, né? Quer dizer que alguém está falando bem, né? Alguém está falando bem. Se Deus tiver motivos para falar bem de você, está ótimo, está perfeito. Eu sempre trago essa reflexão. Bênção, alguém falar bem de você. Se uma pessoa influente fala bem de você, uma pessoa comum, mas influente, né, que tenha autoridade, se ele fala bem de você, é normal que algumas portas se abram. Né? Por exemplo, se uma pessoa fala bem de você num determinado ramo, num determinado trabalho, é provável que outras pessoas vão te procurar, né, quando ele tiver necessidade daquele trabalho. Porque tem gente falando bem de você. Então, se um ser humano fala bem do outro, muitas portas se abrem. Imagine Deus falando bem de você. Quais as portas serão abertas? Nossa, é muita bênção, né? É muita bênção. Mas veja bem, as pessoas que decidem escolher um companheiro para a vida, uma terceira opção de sucesso é o fato de cuidar da família, né? Exatamente. A questão é, eu tenho que firmar o meu sucesso, em primeiro lugar, buscando aquilo que Deus está me oferecendo. Em segundo lugar, colocando aquilo em prática de maneira eficaz e estendendo ao próximo. Sempre vai ser esse propósito. Tudo que nós fazemos é muito mais para o próximo do que para nós mesmos. Nós usufruímos também daquilo que nós conquistamos, mas estamos auxiliando ao próximo. E a questão da família, a família bem estruturada, a família que tem um bom relacionamento conjugal, a família que tem um bom relacionamento fraternal, né, com relação aos filhos, ali os irmãos entre si, os filhos com relação aos pais. Esta harmonia familiar também faz parte do sucesso. Porque não adianta eu só ser bem-sucedido fora de casa. Eu tenho que ser bem-sucedido dentro. Dentro de casa, né? Tem um filme de um humorista que é o Político Honesto, né? E eu acho ele é do Hassum, o humorista é o Hassum, e ele faz o papel de um político honesto. Só que no primeiro período do filme ali ele é um político todo atrapalhado, que recebe propina, né? Que recebe suborno, tudo. Tem um momento do filme, né, em que o filho dele, que ainda é criança, chega em casa com um bolo de dinheiro, né, e ele pergunta, fala, mas como é que você conseguiu isso? Daí o filho fala, eu fiz uma proposta, né, para algumas pessoas que se eles me dessem um X de valor, né, eu ia fazer alguma coisa em troca para eles. E eles acabaram comprando a minha ideia
e me deram o dinheiro. Só que eu não vou fazer nada. Né? Daí o pai senta com ele, vigarista. Daí o pai senta com ele e fala assim: filho, você não pode fazer isso, porque isso é errado. Ele vira para o pai e fala: mas você faz isso o tempo todo. Né? Você faz isso o tempo todo. Então a questão é, se o seu exemplo não for coerente com as suas, com a sua fala, com a sua intenção, com a sua perspectiva, ele não vai alcançar ninguém. Nós temos que ter uma coerência entre o pensamento, a voz e a atitude. Porque daí, desta maneira, as pessoas vão saber que eu sou verdadeiro, que eu sou transparente, que eu sou de verdade. Ser verdadeiro é ser de verdade. Né? Eu não estou usando uma máscara. É ser sincero. A palavra sincero, né, vem de uma expressão do latim que junta as duas palavras aí, é sincera, né, porque os vasos trincados antigos, para cobrir a trinca, eles colocavam uma cera por cima para aquela trinca não aparecer. E quando a pessoa comprava o vaso, ele via o vaso bonito. Com o tempo aquela cera ia caindo e aparecia a trinca. Ele comprou um vaso trincado. Então, uma pessoa sincera, né, é uma pessoa verdadeira, uma pessoa transparente, uma pessoa que não tem uma máscara de vida para no futuro alguém se frustrar com ele, alguém se decepcionar com ele. Ele é o que é. Seja, se ele tiver alguma trinca, e vai ter, quem está se relacionando com ele já vê na hora. Né? Isso faz parte do sucesso. Né? Você ser verdadeiro fará com que se aproxime de você só pessoas que realmente amam você e gostam de você pelo que você é, não pelo que você parece ser. A gente tem que valorizar mais o ser, né, do que o ter, né? E hoje parece que tem ao contrário, aí na sociedade se valoriza mais o ter do que o ser. E aí vai se perdendo a identidade. Porque quando eu valorizo o ter, é porque eu estou querendo comprar as pessoas com aquilo que eu tenho. E daí eu quero comprar, muitas vezes até compra a esposa, compra os filhos, mas não gera amor, não gera relacionamento, não gera respeito. E se eu tiver amigos que estão comigo só pelo que eu tenho, quando eu não tiver... É igual o jovem lá da parábola, né? A parábola dos 2 filhos, né? Que ele ficou sem nada e comia as bolotas dos porcos. Então, ele ficou sem nada. E quando ele ficou sem nada, o que aconteceu com os amigos? Todos sumiram, né? Todos sumiram. E isso, infelizmente, acontece com muita gente. Mas por quê? O culpado são os amigos? Não, o culpado foi ele. A postura dele é que ele quis apresentar o que ele tinha, não o que ele é. Quando ele apresentou o que ele é, ele descobriu que os outros que estavam em volta dele não eram como ele. Né? E como não havia empatia, os outros foram embora. E ele acabou ficando sozinho. Agora, quando você se relaciona com pessoas que te respeitam na sua fidelidade, na sua integridade, né, no seu jeito de ser, estas pessoas vão estar com você em qualquer momento. Ela faz, vamos dizer, um voto de casamento com você, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? E vai assim, um amigo de verdade ele é assim. Mas para eu ter um amigo de verdade, eu tenho que ser verdadeiro. Senão eu nunca vou conseguir, né? Então, o trabalho com integridade é alguma coisa que, assim, que traz sucesso, prazer, muita coisa boa. E a velhice vem de uma forma mais agradável, né? A pessoa fica mais... É o caso de, por exemplo, que a Bíblia fala, né, de José, né? A questão é assim, a gente tem que dividir duas coisas que são muito próximas e por isso as pessoas têm a tendência de confundir: fidelidade e integridade. Integridade é o ser por inteiro.
fidelidade, eu posso parecer íntegro numa área por causa da fidelidade, mas eu não ter realmente integridade em todas as áreas. Tem uma história bastante interessante a respeito disso, de um rapaz que tinha uma loja da franquia, de uma franquia de lanches, e o que ele recebia no dia, normalmente ele colocava numa caixinha de lanche para levar para o banco para ninguém perceber. Quem olhasse era um lanche, não sabia que a caixa estava cheia de dinheiro. Só que ele encheu a caixinha de dinheiro e um funcionário ali, ao vender o lanche, pegou a caixinha e deu para o cliente. Né? E ali tinha um bom dinheiro. O cliente pegou, como era um drive-thru, né? Então ele pegou e foi para casa. Quando ele chegou em casa, que abriu a caixinha, não tinha lanche. Não tinha lanche, mas dava para ele comprar bastante. Né? Ele, né, voltou, né, para o estabelecimento e falou: olha, eu comprei um lanche aqui, quando eu abri a caixa tinha esse dinheiro aqui. Daí chamaram o gerente, chamaram o dono da loja e todo mundo agradeceu e falou: nossa, hoje pouca gente faz isso, porque se você não devolver, você nunca saberia onde está. Então, eu quero que isso seja um exemplo. Vamos chamar aqui, eu tenho contato com reportagens, com TV, vamos chamar aqui, vamos fazer uma matéria com você. E ele: não, eu não quero, de jeito nenhum. Eu vou que não, eu sei que você é humilde e tudo, mas vamos fazer a matéria? Ele: não, eu não posso fazer, eu não quero. E o outro insistindo: não, vamos fazer, porque a gente tem que mostrar para os outros que ainda existem pessoas boas nesse mundo. Ele falou: eu não posso aparecer na TV, porque a mulher que está comigo não é minha esposa, é minha amante. Quer dizer, ele era fiel naquele aspecto. No aspecto financeiro ele era fiel, mas era íntegro. Não era. Não era íntegro. Então, essa diferença entre fidelidade e integridade, muitas vezes as pessoas se perdem nisso. Uma pessoa, por exemplo, ela pode ser fiel na entrega do dízimo e oferta, né, uma questão financeira, mas a renda que ele tem é produto ilícito, ou é fruto de sonegação. Ele está sendo fiel, mas não é íntegro. Não é íntegro. Né? Tem que saber definir muito bem essas duas questões, né? Então, uma outra coisa que nós precisamos ter para ter sucesso é buscar conselhos que sejam piedosos, bons, né? A Bíblia diz assim: não te apoies no teu próprio entendimento. A Bíblia diz duas coisas. Esse texto de Provérbios: não te apoie. A tradução mais antiga até fala: não te estribes, né? Que ele usa o estribo do cavalo ali como referência, né? Não monte em cima, né? Não te apoie nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias vontades. E o texto do Salmo 1, o versículo 1 a 2, bem-aventurado, é feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, esse Salmo 1, versículo 1 e 2, juntando com esse texto de Provérbios, é assim: não tenha como base somente o que você interpreta, né? Mas saiba onde procurar a interpretação correta. Não é em qualquer lugar você vai achar, né? Então, não ande segundo o conselho do ímpio, né? O que é ímpio? É aquele que está distante de Deus. Não busque conselho com aquelas pessoas que estão distantes de Deus, e também não tenha como alicerce as suas próprias escolhas. Se você buscar a Deus e a compreensão de Deus através da palavra, a Bíblia, né, você vai ter uma melhor referência, um melhor ensino, uma melhor instrução e um direcionamento espiritual para o seu sucesso. Então, a Bíblia tem muitos exemplos de pessoas de sucesso, né? Eu gosto muito de pensar no que Josué recebeu de orientação de Deus. Josué estava meio medroso, né? Porque
Moisés, que era o grande líder, tinha acabado de ser sepultado, e ele agora, Deus falou, agora é você que vai conduzir esse povo. E é interessante o verso 8 do capítulo 1, que diz assim, ó, não cesse de falar deste livro da lei. Mais ou menos o que o salmista disse, fica meditando na lei de Deus. Na lei do Senhor. Aí ele fala assim, antes medita nele dia e noite. Mais ou menos a mesma palavra. A mesma expressão do salmista, né? Para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esse texto é muito importante. Sim. A questão é que farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O que me chama a atenção nesse texto é o que eles tinham na mão. Moisés tinha escrito somente o Pentateuco. Então, era pouca coisa. Eles não tinham a Bíblia inteira como nós temos hoje nas mãos. Eles não tinham tanta revelação. Eles não tinham tanto conhecimento de Deus. O conhecimento era mínimo. Era o conhecimento dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, o que Moisés escreveu. E que Deus está falando para Josué. Josué, se você colocar em prática os 5 primeiros livros da Bíblia, você já vai ser bem-sucedido. Então, às vezes, as pessoas falam assim, a Bíblia é muito grande para ler. Né? Leia os primeiros 5 e coloque em prática. Deus está falando, se você fizer isso, já vai ser bem-sucedido. Então, se você quer selecionar alguma coisa, selecione pelo menos aquilo que é certo. Né? O que Deus está falando, a palavra de Deus sempre vai dar bom resultado. Então, quando Deus fala, olha, não se afaste do livro da lei. O que é livro da lei? As pessoas hoje têm uma rejeição à lei. Né? Elas querem burlar as leis, elas não querem se submeter à autoridade legal. Mas isso não funciona com Deus. E a expressão lei que está colocado aqui é Bíblia. Né? Por quê? Porque a Bíblia nos protege, a lei nos protege. Por que é obrigatório o uso de cinto de segurança no carro? Porque você vai ficar livre da morte. Para te proteger de alguma maneira. Né? Porque se você sofrer um acidente e tiver sem cinto, você tem uma grande chance de ser jogado para fora do carro. Ou se movimentar de alguma maneira dentro do carro, que vai trazer mais prejuízo ainda. Então, a lei ela serve para proteger. As pessoas que querem burlar as leis, vira e mexe, ela está trazendo algum prejuízo para si e fatalmente para a sua família. Né? O Marcos ele coloca aqui, né, que a Bíblia é totalmente direcionada para esclarecer a verdade da lei de Deus. E é um fato. Né? A Bíblia é exatamente assim. Ela é uma verdade absoluta, o que as pessoas também têm uma rejeição a isso, porque para as pessoas tudo é relativo. Nós vivemos num mundo de relativismo. Nós temos um filósofo que fala a respeito disso, que é o Bauman. O Bauman fala a respeito do mundo líquido. Nós vivemos num mundo líquido. E o que é o mundo líquido? O que é o líquido? É aquilo que se adapta a tudo. Né? Você coloca uma pedra, a água não discute com a pedra, ela contorna e vai se adaptando. A questão é, se a gente não tiver caráter e personalidade e for se adaptando a tudo, nós vamos ter problemas. Muitos problemas. Porque a gente não vai viver essa verdade que a Bíblia nos ensina e que vai ser o melhor para nós, para todo ser humano. Então, a gente comentou vários pontos, né, de sucesso, né? O sucesso, ele tem que ter na vida financeira, na vida afetiva e na vida espiritual. Senão a gente não vai ser feliz se não tiver esses 3 pilares, né? E uma coisa muito importante para a gente pensar é que nós somos
como cristãos, nós somos forasteiros aqui, né? Exatamente. Por mais que nós gostemos de viver aqui, estamos aqui de passagem. Daqui a pouco a gente morre, né? Porque ninguém ficou vivo até hoje, né? É como o texto de Tiago que nós lemos no início, Tiago capítulo 2, versículo 13 ali em diante, é o que ele fala. A nossa vida é uma neblina. Passa rapidamente. Passa rápido, né? E passa com coisas muito simples. É o que ele coloca ali. O sol esquentou, a neblina acaba. Né? E a vida da gente é tão rápida que é que nem o sol esquentando, né? Nós passamos... Quando eu, por exemplo, criei filhos, então, no período em que as crianças dão muito trabalho, o que acontece? Quando eles chegam aos 20 anos, a gente pensa, nossa, mas já é tudo isso? Né? Exatamente. Passa muito rápido. O nosso tempo, as nossas atividades e responsabilidades estão cada dia maiores. Isso nos traz a sensação de que cada vez mais o tempo está reduzido, o tempo está diminuído. Isso é devido às atividades e às responsabilidades. Mas nós não podemos mais fazer diferente, nós temos que nos adaptar a isso. Não tem como ser diferente no mundo em que nós vivemos. Temos sim que cumprir aquilo que nos é proposto, buscando integridade, e nós só vamos ter descanso em Deus da maneira que Ele prescreve. Senão a gente vai virar um ativista em todas as áreas. E muitas vezes até na área religiosa. Dentro da igreja tem muitos ativistas. Né? E isso acontece muito. Porque o ativismo ele vai tomando conta da religiosidade. E vai se substituindo aquilo que realmente é propósito de Deus. Não é por aí, né? Não. Nós temos que também aprender a descansar, aprender a estar em comunhão com Deus, que é uma atividade que às vezes é muito individual, cada um vai fazer a sua parte, do seu jeito, né? Do modo que ele acha melhor. Para isso, a gente tem que pensar nisso aqui. O que é importante em primeiro lugar? O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Eu costumo dizer, e isso é uma expressão conhecida, ela não é minha, também não tem um autor definido, mas que prioridade é uma palavra que não pode ter plural. Porque ela é única, né? Ela é única, porque existe uma prioridade e o restante é importante. Mas eu tenho que definir uma prioridade. Esta prioridade é essencial para mim, eu tenho que fazer. O que é importante, daí sim, nos graus de importâncias, daí eu posso usar um plural. Nos graus de importâncias, daí eu vou fazendo o que é necessário. Mas eu tenho que ter uma prioridade. E eu gosto muito da reflexão de Jesus em Mateus 6:33. Mateus 6:33. Ele coloca ali, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. O que Jesus está fazendo é definindo o que é prioridade, não esquecendo das importâncias. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é a prioridade. As outras coisas são as importâncias. Né? Que Deus nos ajude a sermos cristãos que valorizam o que é importante, né? O que é importante e, acima de tudo, o que é prioridade. Deus é prioridade. O restante vai ser acrescentado. Deus vai nos ajudar a acrescentar. Nós estamos no final desse programa, mas se você tem filhos aí de 9 anos, 10 ou adolescentes, lembre-se do programa dos Desbravadores. Ele funciona na rua Visconde do Rio Branco, número 771, todo domingo a partir das 9 horas. Você pode fazer a matrícula do seu filho e ele tem uma atividade extra para aprender boas maneiras, para aprender
assim, situações que não são ensinadas na escola e que em casa a gente não vai ter muita oportunidade de ensinar. Sim. Também. Também temos o Clube de Desbravadores atuando não só em Dracena, mas também em Santa Mercedes. Isso. E em Ouro Verde. Então, aquelas pessoas que têm seus filhos nessa faixa etária e que também não depende do seu vínculo religioso, né, da sua profissão de fé. O Clube de Desbravadores não tem essa intenção de ser prosélito. Né? A intenção do clube é formar pessoas íntegras, né, na sua ética moral, com princípios e valores de respeito à sociedade e à família. Então, se você quer que o seu filho participe, pode procurar o clube aqui em Dracena, também em Santa Mercedes e Ouro Verde. Também. Que bom, né? Que bom que nós temos opções. Se você aceitar, você é muito bem-vindo no nosso clube. Nós vamos concluir com uma oração, né, pastor? Sim. O senhor pode orar conosco? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento de reflexão na sua palavra, onde o teu Espírito Santo nos conduz para que sejamos íntegros segundo a tua palavra, segundo a sua vontade. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão e irmã que nos acompanha, sobre cada família por eles representada e por todos aqueles que ouvirão essa mensagem posteriormente. Que o Senhor nos conceda da tua paz, nossa vida esteja em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente semana, em nome de Jesus. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.